Perigo, crianças de Samambaia não podem brincar nos parquinhos porque os brinquedos estão sem manutenção. Resgate, bebê de 16 dias fica engasgado e é salvo por policiais. Ambiente e Justiça determina a substituição de caldeira do agarrã. E mais, o GDF suspende o contrato com empresa que não cumpriu o prazo de entrega de Jardins Burle Marx. E ainda, juiz determina a apreensão do passaporte do ex-presidente Lula. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago agora para vocês as notícias do Band Cidade, primeira edição. O Band Cidade desta sexta-feira começa falando sobre a precariedade dos parquinhos públicos de Samambaia. Em época de férias, uma boa opção de diversão para crianças seria brincar nesses locais. Seria, se não fossem os brinquedos enferrujados, a falta de manutenção e os arames expostos, que tornam o local um perigo para os pequenos. Aqui era um parquinho de criança. Era, porque hoje o local não é mais para diversão. A ferrugem, que corroeu quase toda a estrutura que fica na quadra 827 da expansão de Samambaia, revela o tempo sem manutenção. O balanço está prestes a arrebentar, o outro já não existe mais. Só sobrou o fio colocado pelos moradores, uma espécie de remendo para o banco. Tá muito ruim, não tem como a gente brincar e perigoso até se cortar. No parquinho da quadra 1029 até que dá para usar o escorregador, mas o restante tá tudo no chão ou enferrujado. O perigo é visível. Por aqui sobraram as barras de ferro que sustentavam a gangorra. Este brinquedo já não gira mais. O balanço não existe. Só ficou a estrutura de ferro. Os moradores dizem que o problema se arrasta há 4 anos. A administração precisa ajudar mais essa comunidade aqui, que a comunidade está abandonada. Os parquinhos não podem mais ficar abandonados? Não, os parquinhos não tem como mais, né? Chega de esperar a licitação, então a gente quer providência, a gente quer que faz. Em nota, a administração de Samambaia disse que foi iniciado um processo licitatório para manutenção de equipamentos públicos, que inclui os parques infantis, mas uma das empresas desabilitadas ajuizou uma ação judicial questionando a exclusão do processo. A Novacap aguarda um posicionamento do juiz para dar continuidade à licitação. Samambaia também tem 60 parquinhos na região e a última manutenção dessas áreas foi realizada no ano passado. E quem passa pelo centro de Brasília, entre a Torre de TV e a rodoviária, já percebeu uma obra no canteiro central que parece não ter fim. Os Jardins Burle Marx deveriam ser entregues antes da Copa. Isso mesmo, quase 4 anos depois, o local não está pronto. E agora, a Novacap suspendeu o contrato com a empresa responsável. A obra dos Jardins Burle Marx está no centro da capital do país. Deveria ter sido entregue em 2014 para receber os turistas durante a Copa do Mundo. Mas quase 4 anos depois, a obra ainda não teve fim. Quem passa por aqui está revoltado com a situação. Isso é um absurdo, né? Uma obra dessa assim tão fácil de fazer, porque o governo tem dinheiro tem, né? Ficar quase 4 anos abandonada, né? Isso é um desrespeito à população de Brasília. E não bastasse a demora para entregar a obra, orçada em 6 milhões de reais, o local onde seria construído um cartão postal para Brasília com espelho d'água, jardins, calçadas e ciclovias, ganhou um novo capítulo. A Novacap suspendeu o contrato com a empresa responsável pela obra por descumprimento do cronograma. A empresa ela vinha em dificuldade operacional, ela não estava cumprindo um cronograma de obra, né? Então ela vinha atrasando constantemente. Essa obra, inicialmente, ela foi prevista ser entregue na Copa do Mundo, depois até as Olimpíadas, ela vem descumprindo todos os cronogramas. Então, em virtude disso, no vencimento do contrato, por uma opção da Novacap, nós não prorrogamos esse contrato. A empresa abandonou a obra e deixou o local assim. Essa estrutura de concreto está sendo usada por usuários de droga. Nossa reportagem ainda encontrou latas usadas para o consumo de crack. Isso aqui tá cheio de usuário de crack aqui. A gente passa aqui com medo, escondendo celular. O pessoal rouba a gente está saindo do trabalho, a gente rala pra caramba, né? Tá chato. A Novacap prometeu que até o fim do ano a obra dos Jardins Burle Marx estará pronta. Com quase 4 anos de atraso, fica difícil acreditar. Estou descrente com essa obra aqui, isso aqui não vai vingar. Não vai entregar, eu duvido. Duvido que até o final do ano essa obra esteja pronta, como todas as outras que eles começaram e deixaram pela metade.
E vamos agora às respostas. Sobre a falta de segurança, a Polícia Militar informou que as abordagens na região que a gente viu na reportagem são constantes e é realizado patrulhamento diário, com o uso de viaturas, motocicletas e patrulhamento. Já sobre a sujeira mostrada, o SLU finalizou dizendo que a limpeza na obra dos Jardins Burle Marx é realizada diariamente, de domingo a domingo. Mas como a gente viu, a realidade é outra. Sobre esse assunto, a gente já está com o Cláudio Humberto, sempre com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Será que dá para acreditar que essa obra vai sair do papel em algum momento? É claro que não, né? A gente fica na expectativa de que eles tomem vergonha e respeitem o dinheiro do contribuinte, o dinheiro que eles tiraram do nosso bolso para fazer aquilo, aquela presepada. E não fizeram, não conseguem, 4 anos, né? Agora, o que irrita mesmo é a capacidade de alguns órgãos públicos de mentir. A gente viu aí a Polícia Militar dizendo que ali está tudo uma beleza, não tem problema de segurança. As pessoas são assaltadas, são atacadas ali, as pessoas são roubadas. A gente assistiu ali uma das entrevistadas falando sobre como é difícil a vida de quem rala muito, passa naquela região para ir para casa, pega o ônibus lá na rodoviária e acaba assaltada. Aí você vai ouvir a polícia, não, mas nós fazemos rondas periódicas, tudo mentira, não faz coisa nenhuma, né? Faz ocasionalmente, muito ocasionalmente. E a Nova Cap agora precisa explicar mais do que tudo, né? Precisa explicar porque somente agora, 4 anos depois, resolve cancelar o contrato. Se a Nova Cap não queria pagar, como parece ter acontecido, né? Aplicar um calote na empresa, se essa era a intenção, essa era a decisão, por que não cancelar o contrato no início do governo? Somente agora. Por que eles querem que agora nós acreditemos, 4 anos depois de paralisia, que eles vão aprontar essa obra até o fim do ano, né? Tomara que alguém, algum dia, tenha mais respeito pelo contribuinte e faça com que obras dessa natureza sejam realizadas, né, num prazo adequado, num prazo que nos custa muito caro, mas nos custa também muita esperança, muita expectativa. Há milhares de pessoas que circulam naquela região, pessoas que vão e voltam do trabalho, pessoas que estão indo para casa e que passam por ali e assistem, testemunham, e quando não são vítimas, né, de casos graves de violência. A gente só vê o canteiro lá naquela região, né, Cláudio? Olha, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, determinou nesta quinta-feira a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, ele está proibido de deixar o país. A decisão foi tomada no processo que apura tráfico de influência na compra de caças. Os detalhes chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. O presidente então não pode sair do país, né? Não, até então não pode. Rodrigo, boa tarde para você. Uma feliz sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Os advogados do ex-presidente Lula já disseram que vão recorrer. Esse recurso vai ser feito no Tribunal Regional Federal da Primeira Região entre hoje e amanhã. O ex-presidente Lula iria embarcar nessa madrugada para a Etiópia, a fim de participar de um evento das Organizações das Nações Unidas, que reúnem líderes mundiais para tratar de temas de combate, ações de combate à fome na África. Os advogados confirmaram que Lula não viajou e também se disseram estar estarrecidos com essa decisão desse juiz daqui de Brasília. O PT também divulgou uma nota dizendo que o ex-presidente Lula vem sofrendo uma perseguição do judiciário. A gente lembra que na última quarta-feira o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, os 3 desembargadores entenderam que Lula recebeu propina, aquele triplex do Guarujá, seria uma forma de propina paga pela empreiteira OAS e, em troca, o ex-presidente Lula teria beneficiado a OAS com contratos firmados com a Petrobras. A defesa de Lula nega, diz inclusive que ele foi condenado sem provas. O juiz daqui do Distrito Federal que proferiu aí essa decisão de apreensão do passaporte, ele julga uma outra ação, como você falou, não tem nenhuma referência com relação à ação do triplex. Então ele está julgando uma ação que investiga possível irregularidade na compra de aviões suecos aí por parte do Brasil. Nesse processo, Lula será ouvido no dia 20 de fevereiro aqui em Brasília. Há essa previsão para ele vir aqui prestar depoimento com relação a esse processo. Esse juiz foi o mesmo que mandou fechar o Instituto Lula. Dias depois, o Tribunal Regional Federal determinou a abertura desse instituto. A defesa de Lula vai alegar ainda, inclusive com esse recurso aí, vai alegar exatamente isso, que a decisão desse processo do triplex nada tem a ver com a ação desse juiz. Não seria
teria mérito, ele não poderia entrar nesse mérito. E que o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que condenou Lula, não fez qualquer restrição às viagens aí do ex-presidente. Mas, por enquanto, a situação é exatamente essa, Rodrigo. O presidente Lula está proibido de deixar o Brasil. Obrigado, Renata. Continua acompanhando esse caso. Cláudio Humberto, até esse recurso, o presidente fica no país. A gente percebe mesmo que até a defesa do ex-presidente está meio atordoada com tudo isso, talvez em razão da derrota acachapante de quarta-feira passada, ainda que tenham repetido o tempo todo a mentira de que o Lula é perseguido pela justiça ou que ele foi condenado sem provas. As provas são abundantes, a gente precisa inclusive de parar de repetir essa mentira, porque é uma estratégia do Lula e dos seus adoradores. É repetir a mentira de que é perseguido, de que não há provas, até que essa mentira se transforme em verdade, mas não há essa chance. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Lula, não foi com base na condenação de quarta-feira, não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi com base no pedido formalizado pelo Ministério Público Federal aqui em Brasília, porque Lula responde a 8 outros assuntos ou processos ou investigações gravíssimas, até mais graves do que essa que resultou na condenação a 12 anos e 1 mês de cadeia. E ele sabe que, o Lula sobretudo sabe, que se ele foi condenado nesse caso a pena tão substancial, nos outros casos também há uma grande chance dele vir a ser condenado, inclusive no âmbito da 10ª Vara Federal aqui em Brasília, onde ele responde por tráfico internacional de influência para financiamento de obras do BNDES para a empresa que beneficiou sobretudo a empresa Odebrecht e também no recebimento, na investigação de recebimento de propina na compra bilionária de aviões de guerra, que foi uma compra que foi fechada pelo Brasil. Portanto, a proibição havia, no entendimento do Ministério Público e do juiz, há um risco evidente de fuga de alguém que já condenado a 12 anos pode vir a ser condenado no conjunto dos 8 processos a um total que alguns criminalistas estimam em, no mínimo, 60 anos de prisão. Alguém nessas condições talvez lhe passe pela cabeça fugir, como acontece com muitos meliantes na mesma situação. Esse é um caso que vai dar ainda muito o que falar. Agora, terminam hoje as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e os candidatos que fizeram a prova do Enem no ano passado podem usar a nota para conseguir uma das 200 mil vagas em 130 instituições de ensino superior, federais e estaduais, credenciadas pelo MEC. E o site do SISU é o sisu.mec.gov.br. E a seguir, a Justiça determina a substituição do calendário da caldeira do Agarrã. Mais informações logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.